Pessoal, boa noite. Vamos entrando, voltando, né, Bart? E Rodrigo? Bora Bora, lá. bora lá. Rodrigo, sabe uma coisa que eu escuto bastante aqui? Depois é legal você falar isso porque você falou na sua nossa aula fechada, sabe? Uhum. Ah, eu moro numa cidade pequena, ainda não tem iFood. Quais são os planos do iFood para 2026? Isso é legal. O iFood iniciou, né, lá no passado, focado em grandes cidades, grandes metrópoles. Mas para 2026 eles querem muito expandir, até porque, né, a gente em 2025 agora tem uma concorrência bem grande em relação ao delivery. O mercado está muito aquecido e é um excelente momento para a gente se posicionar e estar nesses canais de venda. Chegou a 99, né, em algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro. Agora, em novembro, vai chegar a Kita, que é um grupo chinês chamado Grupo Meituan, que é o maior delivery do mundo. Então, assim, eles estão vindo para o Brasil porque acreditam no país, acreditam no consumo do potencial brasileiro. A gente, como serialista premium, tem uma reunião terça-feira com a Kita, né, porque a gente vai entrar. Então, é o que a gente está falando. A iFood é excelente, mas a gente, como empresário, como donos de loja de produtos naturais, a gente precisa se posicionar em todos os canais. Hoje, o iFood é o principal, a gente tem que estar nele. Porque hoje ele é o que domina o Então, Rodrigo, mercado. você foi convidado pela Kita para estar Isso, indo para a plataforma deles, é isso? exatamente. Hoje eles têm uns consultores que eles, né, identificam algumas lojas que têm boa performance dentro do iFood e vão atrás dessa plataforma porque eles vão entrar como um grande concorrente do iFood, né? Então, o que que eu recomendo para as pessoas? Em primeiro lugar, tem que se posicionar o iFood, porque o iFood é o líder de mercado. Hoje ele domina mais de 85% do mercado brasileiro, né? E é o maior delivery da América Latina. Então, assim, a gente precisa se posicionar dentro do maior, né? Tá ali aparecendo, vendendo, entrando dinheiro, faturamento, e vamos nos posicionando no restante, né? A gente, por exemplo, se posicionando na Shopee, Mercado Livre, a gente tem uma vendinha ali, mas o nosso forte é no iFood. Até porque, né, são perfis de compradores diferentes. O cara que compra no Mercado Livre ele espera aceitar um dia, né, para receber. O cara da Shopee também, um ou dois, 3 dias. O cara da iFood não, ele quer receber na hora. É aquele consumidor que quer o produto instantaneamente. Então, esse cara, né, até ele está acostumado com isso, ele paga um pouquinho mais caro. A gente precifica porque é uma dinâmica da plataforma receber rápido. Então, é um cliente que está habituado a pagar um pouquinho mais caro pela comodidade. E é algo que o brasileiro está cada dia mais, né, de forma natural, colocando no seu dia a dia, né? Comprar no iFood, comprar no e-commerce, comprar no Mercado Livre. Então, nosso bate-papo aqui, óbvio, é focado no iFood porque é o maior de todos, mas como dica para os nossos amigos aqui é se posicionar em todos, né? A gente tem que estar bem posicionado e aumentar o nosso faturamento. Mas para que a gente consiga aumentar de forma, né, saudável, a gente precisa buscar conhecimento, entendimento de como cada plataforma funciona, como é que é o jogo de cada plataforma, porque hoje eu consigo muito dividir com vocês sobre o iFood, né? Aprendemos bastante, a gente consegue compartilhar esse conhecimento hoje pela vivência que a gente teve dentro da plataforma. Então, minha recomendação é se posicione no iFood, porque vale a pena e cada dia mais esse mercado de delivery que entrega rápido, né? Esse food service ali vai ser mais forte cada dia. Cada dia as pessoas buscam receber mais rápido. Ô, A Rodrigo, praticidade, né? Legal. tinha uma pergunta na outra live lá que caiu, que o Instagram trollou a gente, Uhum. que tinha a ver um pouco com o preço lá do Psyllium. Então a pessoa estava perguntando como que você faz com a questão da balança. Você tem outra balança, você tem outro sistema para atender o iFood? Como que funciona isso? Legal, boa pergunta. Hoje a gente, né, tem algumas formas de fazer. Vou falar como a gente faz e as outras formas que a gente conhece. A gente, no nosso sistema permite ter duas tabelas. Então a gente tem uma tabela varejo, loja física, uma tabela, a gente tem mais de uma na verdade, né, mas tem uma do iFood, aí tem uma do Mercado Livre, uma do e-commerce, porque cada uma tem um markup para precificar de formas diferentes, porque cada um tem um custo, cada um é um tipo de público. Então, focado em iFood, a gente tem uma tabela de loja física e uma de iFood. Nós temos nós temos quatro balanças hoje, na verdade. Duas ficam para atendimento na loja física e duas para o iFood, porque a gente tem um volume bom de iFood, então, para não dar gargalo do pessoal pesando as coisas, tem duas balanças de iFood. Essa é uma forma de fazer, né? Mas se a loja não tiver outra balança, né, para iniciar, a gente tem três formas ali que a gente já identificou, já vê gente usando e já recomendou também. Uma, dá para cortar o preço, né? Que não é o mais adequado, porque chega ali não, uma etiqueta parece que danificada para o cliente, mas é uma possibilidade.
para iniciar e testar, né, fazer um MVP do negócio, riscar, né, o preço também não é o mais recomendado, né? A gente já viu algumas pessoas tendo alguns tipos de reclamações do cliente, pô, mas por que tá arriscado, né? Tem uma coisa errada e tal, né? São poucos que reclamam, porque o cara já pagou normalmente na plataforma, ele já sabe o preço que era, porque ele viu o preço lá, viu o produto, viu a descrição, já pagou. Só na hora que chega a experiência física, né, operacional ali para ele, aí pode gerar algum desconforto, mas são poucos. Mas é uma outra forma. E tem uma terceira forma que eu acho que é mais adequada quando não tem a balança, que é configurar a balança para que você... Aliás, tem quatro, desculpa, tem mais uma que eu lembrei aqui. Tem uma para a gente configurar para que não saia o preço na balança, né? Sai Então, zerado, né? saia zerado, coloca um código específico para o iFood ali e saia zerado, ou crie um código a mais, né, para cada produto. Por exemplo, iFood vai ser sempre 77 no final. Então, meu Psyllium, o código é 1177. Só tem que tomar cuidado porque se você tiver mais de 1.177 produtos, pode dar conflito. Mas aí você cria um número grande, né? Sei lá, 4 vezes o 7 no final, né? Porque aí vai ser um número bem extenso que não vai te atrapalhar. Então, existem algumas formas de adaptar, mas, né, nossa trajetória. A gente começou, né, fazendo ali devagarinho tudo. Depois que a gente começou a ter um faturamento um pouco maior, a gente já investiu numa balança, porque a gente percebeu que era um canal de vendas que ia escalar, que ia vender mais. Então a gente foi e investiu. Mas se a pessoa não tiver o investimento no início, dá para fazer de várias formas até entrar o dinheiro, né, se capitalizar e poder investir na balança. Já enganchando aí nessa sua pergunta, nessa sua resposta, teve um pessoal também que perguntou lá na outra e nessa live também sobre a equipe que trabalha. É a mesma da loja ou você tem uma equipe especializada para o iFood? Não, esse é o melhor cenário, inclusive, né? Porque a gente já tem uma equipe. Vamos supor aqui, vamos trazer um caso de quem não trabalha no iFood. Você já tem uma equipe. Você já paga o salário das pessoas. Você já paga um aluguel. Então, por que não ter um canal a mais de venda, né? Você já tem, você já usa aquela sua equipe, você já usa a sua estrutura física, você já usa o seu estoque para vender no canal a mais. Só precisa adaptar algumas coisas, né? Estratégias, preço, e você já usa a mesma mão de obra. Você já paga por essa mão de obra, né? Então, não precisa contratar mais. A gente contratou, né, uma pessoa mais, mas pensando em todos os canais gerais, né? Não foi uma específica para iFood. Nossa trajetória, a gente foi contratando mais para suprir toda a demanda, não uma específica, né? Porque o iFood, por exemplo, a gente faz 47 mil mais ou menos, não demandaria uma pessoa o tempo todo para fazer iFood, né? Ela ficaria ociosa. Então dá para circular a equipe, é excelente porque a gente consegue inclusive tirar a ociosidade caso a loja física não esteja, né, bombando, não esteja com muita demanda. Muito bom, muito legal. Rodrigo, agora só para lembrar o pessoal, o Rodrigo, ele é o nosso aluno, né, entrou na mentoria, e a gente viu uma grande oportunidade do Rodrigo fazer essa live para vocês, uma aula fechada que a gente fez aí uns 15 dias, exatamente por causa desse trabalho que ele faz no iFood excepcional. Rodrigo, só que o Rodrigo, ele tem uma empresa de gestão, né, Rodrigo? E ele faz essa consultoria para quem deseja trabalhar no iFood. Sim, E nós, da 2B, eu, Bruno Bart, convidamos ele, né, para estar aqui com a gente, para compartilhar isso com vocês. Rodrigo, me fala, como que é essa gestão que você faz com esses lojistas e como tem sido esse trabalho e como que tem sido assim o resultado desse trabalho? é legal, Kátia, a gente, né, em 2023, a gente percebeu que existia essa demanda, né, as pessoas ou não tinham conhecimento, ou não tinham tempo, ou não queriam simplesmente fazer, né, isso, né, de cadastrar na plataforma do iFood, fazer essa gestão. No que consiste a nossa gestão? Né, se a pessoa não tiver no iFood, a gente faz a implantação da loja, né, faz as configurações iniciais, vou falar algumas delas aqui rapidamente, horário de abertura da loja, coloca para a loja abrir automaticamente, né, para a pessoa não precisar todo dia ficar abrindo, para ela fechar automaticamente, para receber os pedidos de forma automática, para imprimir automaticamente na impressora da pessoa, se é uma ou duas vias, né? Então, faz toda essa configuração inicial operacional, a gente define a quatro mãos a estratégia, chega para o Bart, vamos lá, vamos analisar que a gente vai trabalhar com cupom. Pô, eu recomendo, cara, que a gente trabalhe com cupom esse e aquele. A gente faz um estudo de mercado para a região do Bart específica, né? Supor que o Bart está no interior de São Paulo. Tá, vamos analisar quem são os concorrentes, qual é o público-alvo e, baseado nisso, a gente monta uma estratégia. Pô, é legal a gente trabalhar com cupom. Por quê? Porque na sua região, a gente avaliou, tem várias listas promocionais do iFood falando, olha, lojas com cupom de 12.
Então, é interessante para essa região a gente estar posicionado com o cupom de 12. Só que a gente tem que ser inteligente de fazer a precificação correta. Então, a gente, né, faz esse estudo, faz esse posicionamento, faz a precificação e faz o acompanhamento semanal, que é o quê? Toda semana, 2 vezes por semana, 2 dias da semana, a gente entra na loja da pessoa, vê como é que está o desempenho, faz os ajustes necessários. Por exemplo, né, a gente já usou o exemplo do Psyllium aqui, a gente viu que o Psyllium está convertendo pouco. Ou seja, muita gente, a gente posicionou ele dentro de uma campanha, né, dentro de um, de um bloco ali de campanha do iFood, ele está aparecendo para um monte de gente. Um monte de gente está clicando no produto, mas não está comprando. A gente vai ter que entender por que esse cliente está comprando e não está comprando, está clicando e não está comprando. A conversão está baixa. Então está com 20% de conversão, por exemplo. 100 pessoas clicam e 20 compram. A gente está perdendo uma oportunidade de faturamento aí. Por quê? Vamos supor que, na nossa métrica aqui, no mínimo é 50%. 100 pessoas tinham que 50 ter comprado. Se o ticket do Psyllium, 100 gramas, por exemplo, é R$ 28, a gente deveria ter ali 50 pessoas comprando vezes R$ 28. Então, isso deveria ser o faturamento do Psyllium. Então, a gente precisa entender o porquê que ele não tá, as pessoas não estão convertendo. Opa, será que é a foto que não está, né, passando credibilidade? Será que é a descrição que não está deixando claro para o cliente quais são os benefícios do produto? Será que é o preço? Se for o preço, a gente precisa, de repente, diminuir a quantidade para se enquadrar no bolso do cliente. Então, existem várias análises que a gente faz semanalmente para ir, né, ajustando o rumo do negócio. Porque foi o que a gente falou, né? Acho que não travou a live, a gente estava falando sobre isso. Algumas pessoas entram e desistem por conta disso. Elas cadastram, deixam lá, não avaliam as métricas, não corrigem a trajetória da empresa no decorrer do tempo. É natural, a gente mesmo, né? Começou com 20, 40, bateu 60. Teve meses que a gente teve 70 e poucos mil de faturamento no iFood. Teve meses que teve 60, teve meses que teve 40. A gente vai ajustando a rota. Até porque o próprio iFood, ele se intitula como uma empresa que está sempre inovando, sempre melhorando. Ou seja, eles estão sempre ouvindo as reclamações, as sugestões, tanto que eles têm alguns influenciadores oficiais que ouvem muito isso, né, das pessoas e levam lá para dentro. Existe um grupo de debate, tudo, eles entendem isso e, né, no que eles entendem que faz sentido, eles melhoram a plataforma, evoluem ela. Então, às vezes eu estou posicionado com uma estratégia X e está funcionando super bem. Ano que vem, a plataforma mudou a estratégia dela, global, né? Aliás, nacional, e para o Brasil aqui, a gente, agora, o nosso posicionamento não está tão adequado para aquele produto. Eu preciso rever aquela estratégia daquele produto, né? Ou seja, às vezes de nome, de preço, de foto, de descrição, de frete grátis. Então, assim, até lembrei agora, Baixa, desculpa, acabei não respondendo que travou. A gente estava falando por que as pessoas desistem. É por conta disso. Porque elas cadastram, né? Muitas delas, aliás, muitas têm até essa questão. Ah, não, é muito caro, o iFood cobra muito caro. Mas o iFood não cobra nada. Se a gente for lá e colocar o produto, nosso cardápio, nossa loja lá e deixar ela lá paradinha, sem vender R$ 1, a gente não paga nada, não paga R$ 1. Só que o nosso interesse é pagar, porque a gente só paga se vender. Só que para que sobre margem no nosso bolso, a gente precisa precificar de forma correta que cubra todos os custos envolvidos e a questão estratégica. Então, né, só respondendo aquela que a gente parou no meio da trava, quando travou, é isso. Então, acho que é por isso que as pessoas desistem, Bart, porque não tem, né, o posicionamento correto, não tem o conhecimento para poder fazer, né, esses acertos e evoluindo a loja, porque realmente é como empreender. É uma loja que você foi lá, gastou R$ 200 mil, montou ela na rua, agora você precisa trazer gente para dentro. As pessoas que entraram, nossos vendedores precisam estar treinados para poder converter. Lá a gente não tem vendedor. O que converte? A descrição, a foto. Quando o Bart vai na loja, ele quer degustar, ele sente. Lá não, né? É uma venda digital. Na venda digital, você precisa passar transparência, clareza, confiança para o cliente, porque aí ele entra, avalia seu produto, sente confiança e compra. Agora, né, vamos supor, você entra lá na Banana Chips, né, que um amigo trouxe aqui, e tá a foto do milho espanhol. Pô, você comprar isso aqui, será que vai vir Banana Chips? Será que vai vir milho espanhol? Você copiou, por exemplo, tem muita gente que faz isso, né? Pega a Banana Chips, tá cadastrando lá, copia a Banana Chips, para ser mais ágil. E tá certo, tem que fazer isso mesmo. Só que tem que tomar muito cuidado. Se duplicou um produto, você precisa trocar a descrição bonitinho, você precisa trocar a foto, você precisa trocar o nome, você precisa tomar cuidado com a quantidade que você colocou para cada produto na hora de precificar. Já pegamos casos em outros segmentos, tá? De cliente nosso, dessa consultoria que
Você pegava o prato do cara, tava lá, arroz, filé de frango, não sei o que lá, você olhava a foto, era um bife. Então, assim, né? O cliente não vai comprar isso, porque ele clicou, pô, tô louco pra comer um filé de frango. Na hora que ele clicou, que ele viu a foto, pô, e agora? O que será que vai vir? O que tá no nome filé de frango ou o que tá na foto, que é um bife? Então, assim, né, resumindo, por isso que as pessoas acabam desistindo. E a gente já viu muitos casos de pessoas que desistem porque não têm o conhecimento, não têm, né, a paciência de saber que investir um tempo, né, de cadastro, de inteligência da estratégia e tem que ir acompanhando isso para ver se aquela primeira estratégia que você colocou está correta, está funcionando para o seu público, né? Porque nem sempre a primeira estratégia que a gente acha que vai funcionar, funciona, né? Em loja física, online, tanto faz. Precisa acompanhar. E tem uma pergunta boa aqui, viu, Rodrigo? Bora. Como que fica a relação Receita Federal quando recebe do iFood? Hoje eu tiro nota fiscal eletrônica de consumidor e tudo, mas como Uhum. fica no caso do iFood? O iFood todo final de mês emite uma nota declarando tudo que você vendeu, né? Ele fatura a gente recebe uma nota de 40 e poucos mil, que é o valor que ele está repassando para a Receita. A Uhum. gente tem que falar a mesma língua, né? O nosso contador, inclusive, a gente abriu para ele o acesso dentro do iFood, ele já vai lá, tira o relatório do quanto vendeu e já, né, coloca junto com o nosso faturamento para que a gente pague o imposto em cima do total. Então, essa é uma questão Legal. até importante e legal de ressaltar, que precisa tomar cuidado, né? Porque você precisa declarar exatamente o que está acontecendo ali para evitar qualquer tipo de problema, até porque se acontece algum problema que, né, você seja notificado, tem alguma dificuldade, o iFood pode até bloquear a sua loja, né? Porque ele pode achar que você está sonegando imposto, então pode gerar um desconforto ali e você pode perder um canal de venda importante. Legal. Rodrigo, para alcançar um ticket médio tão alto, que o seu era de 77, né, R$ 78, Isso. hoje você tem uma cartela de quantos produtos no catálogo do iFood? Hoje a gente está com mais ou menos uns 350 produtos. É bem abaixo, Rapaz. é bem abaixo do que a gente tem na loja física, mas já é bastante Uhum. produto. Até porque assim, né, quando a gente pega restaurantes de comida pronta, normalmente é um cardápio enxuto. Por quê? Porque o cliente quer escolher uma comida ali rápida e fazer a sua refeição. No nosso caso, a gente tem que pensar como consumidor. Você quer ter uma variedade. Pô, você quer comprar um lemon pepper ali, mas pô, no mesmo lugar você quer levar uma páprica defumada. Pô, caramba, tem chá também, então já vou levar uma camomila. Então, né, uma variedade boa de produtos é importante para a gente ter um ticket elevado, além de algumas estratégias de combo, algumas coisas que a gente faz também para que, né, facilite para o cara comprar, por exemplo. A gente tem lá um produto que a gente colocou, a gente sempre usa ele para o verão, que é eu não lembro o nome exato, mas é combo chá de verão, alguma coisa assim mais ou menos. E aí tem uma porção de cavalinha, uma porção de hibisco e uma porção de chá verde. A gente vende os três de uma vez, se eu não me engano, são 70 gramas de cada. Então já dá um ticket mais elevado e a pessoa, quando compara às vezes com o 50 ou 100 gramas que está cadastrado individualmente, tem um descontinho, né? Quando a gente junta todos, a gente dá um descontinho ali para o cliente, para que ele leve um pouco a mais e consiga aumentar nosso ticket. Ah, legal. E o Thalisson, lá do Rio de Janeiro, ele está perguntando como que você vende esses produtos no iFood? Embalagem de 100 gramas, 50 gramas, como que você define isso? A gente vai muito pelo feeling do produto, né? Para entregar uma boa experiência para o cliente. Em que sentido? Se a gente cadastrar 200 gramas de camomila, vai um baita pacote de camomila gigante. E o próprio cliente, a gente sente isso na loja física, né? O cliente não tem a percepção do quanto é o peso do Uhum. produto. Mas o cara chega e fala, me vê 1 quilo de camomilas. Na loja a gente até orienta. É 1 quilo mesmo, né? É isso mesmo e tal, porque ele não tem a percepção. Então, quando a gente vai para o digital, a gente vai muito pelo feeling da loja física, né? Que é o quê? Um produto que tem um, um volume maior, a gente cadastra um pouquinho menor, um pouco menos de quantidade, até para ter um preço, né, acessível. Então, o exemplo da camomila, a gente vende a 50 gramas. Agora, se a gente pegar, por exemplo, um drageado, que já é pesado, então a gente já vai oferecer 100 gramas. Por quê? Por mais que tenha um preço mais elevado, é um produto que tem um valor agregado maior, um drageado. Então, o cliente sabe que é mais caro. E a gente já teve casos, né, Bart? Olha que engraçado. A gente testou uma vez de colocar 50 gramas de drageado. O cliente comprou, pagou, tudo direitinho, recebeu. Na avaliação ele colocou
valor alto em relação à quantidade. Então, você vê, a percepção do cliente foi ruim, porque ele pagou um valor, sei lá, vamos chutar aqui, não lembro, vai, R$ 19 por 50 gramas. Talvez ele preferia pagar 39, sei lá, 35 por 100 gramas, sabe? Então, tem que tomar cuidado com essas questões. Então, lá como a gente faz? Percepção mesmo de experiência do cliente. Pô, se eu receber 50 gramas de camomila, é interessante. 100 gramas de hibisco, hibisco, por exemplo, que é um produto que vende muito e as pessoas consomem bastante, a gente já manda 100 gramas, que é já um pacotinho maior, mas que a pessoa consome. Então, vai muito da percepção de como vai ser a experiência do cliente ao receber isso, até porque isso vai impactar nas nossas avaliações, que é um indicador importante para que a gente consiga ter visibilidade e passe confiança para o cliente comprar, né? É engraçado, uma coisa que eu estava discutindo esses dias é que a gente vende para cliente, mas a gente vende muito para gerações, né? Hoje está chegando uma nova geração que compra com a gente. Essa geração, até a nossa mesmo, né? Assim, acho que a gente vai comprar alguma coisa, a gente vai das avaliações. Para quê? Para entender se aquela loja entrega uma boa experiência, se eles respondem mesmo quando tem um problema, né? Então, assim, a gente precisa estar ativo em relação a isso e pensar que isso, quando a gente vai produzir um produto, a gente tem que pensar nisso também. Então, vou criar 50 gramas que vai dar uma boa experiência para o cliente, vai ter um preço atrativo e ele vai me avaliar bem, além de ser um produto de qualidade. Então, é todo um ciclo que a gente tem que pensar na experiência do cliente. Muito bom. Tem uma pergunta da Aline, achei muito legal aqui, ó. Tu vende pelo registro da tua loja, mas acho que você já falou, né? Ou criou uma outra empresa? Não, Não, né? hoje a gente usa a nossa marca mesmo, Cerealista Premium. O que acontece a gente, no meio desses anos, né, de 2018 para cá, nós tivemos 3 lojas físicas, né? Com o decorrer do tempo, a gente fechou essas lojas físicas, aproveitamos os CNPJs e temos 3 lojas online dentro do iFood. Como a gente fechou o físico e ficou com o CNPJ, pô, vamos aproveitar, já que o iFood é um canal que está escalando, está vendendo, vamos pôr concorrentes nossos, né, sendo da nossa própria loja. Então a gente usa a mesma estrutura física, o mesmo time, para vender em 3 CNPJs. Então a gente hoje consegue ter 3 CNPJs diversificando os faturamentos e aumentando a percepção do cliente. Às vezes, né, o cliente comprou com a gente, não favoritou a loja, gostou, tá lá, né, navegando, não lembro que loja que era. Vai nessa aqui. De repente ele acertou um concorrente que somos nós mesmos. Então tem uma estratégia aí de diversificação de Legal, Uhum. mercado. Muito bom, muito bom. legal. Pode falar, Kátia. Não, aí tem uma pergunta que é legal. Assim, o cliente recebe nota fiscal. A nota fiscal vai com pedido, não vai, Rodrigo? Hoje, como que a gente faz? Ele perguntou aqui a Bem Granel. Sim, hoje a gente não manda para o cliente a nota fiscal, a gente deixa tudo para o final, porque hoje, como a nossa demanda é grande, né, para não ter uma pessoa só para fazer isso, às vezes tem um volume legal na loja física, a gente imprime 2 cupons do iFood, 2 comandas. Uma a gente coloca junto para ir para o cliente, porque esse cliente já pagou, né? Então só está o descritivo ali do que ele pagou, e a outra a gente deixa num cantinho, né, no caixa, para no final do dia lançar todos os pedidos de iFood e fazer o nosso fechamento de caixa. Mas, lá no começo nós fazíamos, assim que saiu o pedido, a gente lançava no caixa, já imprimia a nota fiscal e mandava junto. Mas conforme aumentou a demanda, começou a ficar um pouco difícil conciliar isso, e para não ter que aumentar o custo fixo e ter uma pessoa só para isso, a gente está segurando o máximo que der. No momento que precisar fazer uma contratação, a gente já coloca isso no escopo de uma outra pessoa que vai lançar na hora. Então vai muito da operação de cada um. Eu sugiro, porque no começo já lança na hora ali, né? Se tiver 2, 3, 4, 5, 10 pedidos por dia, lança na hora, já imprime a notinha e manda para o cliente. Porque pode ser uma questão de avaliação. O cliente pode falar, não me mandou nota fiscal. Tem cliente que quer nota fiscal. Mas eles já perceberam que a maioria dos estabelecimentos não manda, porque, né, na correria do dia a dia, você já pagou, o cliente já pagou. Então, quando ele quer nota fiscal, normalmente o cliente está colocando, né, na observação, tudo direitinho ali. Se ele pedir, a gente para na hora, lança, tira a nota fiscal e manda. A de Legal. caixa não vai, tá? Você está falando aí de 5, 10 pedidos. Hoje tá vendendo quantos pedidos? Seria a lista premium? Já vou te liberar, tá, Rodrigo? Tá tranquilo. Olha, a gente está numa média mais ou menos, Bart, de 30 pedidos por dia. Então, a gente está faturamento de uns R$ 2.000 mais ou menos de iFood por dia. E a gente está tentando cada dia mais evoluir um pouquinho, né? Porque, assim, né, como a gente comentou ali atrás, o mercado de delivery está muito aquecido. Então, tá chegando a 99, tá chegando a Kita, isso tá mexendo com o iFood também.
pro lado positivo e pro lado negativo. Né? Negativo em que sentido? Muitos clientes estão saindo dessa plataforma e vendo como é que é a 99, vão ver como é que é a Kita, né? Cliente final, que compra mesmo, né? O comprador. Então, boa parte do fluxo do iFood está saindo e indo para outras plataformas. Mas, ao mesmo tempo, em outubro, agora saiu uma reportagem do próprio iFood que eles bateram recorde de venda. Ou seja, quem está ficando na plataforma está vendendo bem. Nós vendedores, né? Tem muita gente que saiu do iFood e fica, no iFood não consigo vender, não dá certo, foi para 99. Mas os que ficaram estão tendo venda, estão crescendo faturamento. Eu até anotei aqui, o iFood o número que eu tinha até outubro, 120 milhões de pedidos o iFood fazia no geral. Nossa, Em outubro bateu 160 milhões de pedidos no mês. meu 13 Deus. bilhões de faturamento. Então, assim, Caraca. é um negócio exponencial muito grande e que a tendência é que cresça cada vez mais. Né? Porque Tá? o Porque ele hábito já de anunciou que consumo vai investir, né, Rodrigo? O ano que está vem ele vai investindo. investir mais em cidades que não está. Aqui está chegando, acho que vai ser bom para os dois lados, para quem compra, para quem vende, né? Exato. É um mercado que está muito aquecido, assim. Então, a gente precisa realmente... A gente já está, né, bem posicionado, mas a gente cada dia quer se posicionar de uma forma Uhum. mais atrativa, né, melhor para aumentar nosso faturamento, tanto no iFood quanto nas outras. Mas acho que hoje, de fato, assim, o iFood, né, é o principal canal, porque já domina o mercado. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Gente, eu falei na outra live, logo no comecinho, que nós estamos no mês de Black Friday. A 2B também engatilhou nessa Black Friday, tá? Então, se vocês quiserem saber as condições de Black Friday da 2B, hoje depois chama a Kátia lá, tá? Que ela passa tudo certinho para vocês. E quem estava na nossa aula fechada do iFood, tá? Que foi semana passada, semana retrasada, quem estava na aula fechada viu que o curso de iFood é uma formação nova agora pela 2B, tá? Então nós vamos ofertar também o curso de iFood. E o professor vai ser o Rodrigo, tá? Então, o Rodrigo, você agora que foi convidado aí a fazer parte aí também da 2B, a estar com uma nova turma aí de iFood e tal. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa formação que a gente desenhou aí, o que o aluno vai ter acesso, quais conteúdos, o formato disso, só para a galera que está aqui tiver interesse em saber como funciona isso. Maravilha, Bart. A ideia dessa formação vai ser, de fato, pegar na mão e andar junto com as pessoas, né? Então a gente vai entender o nível da turma. Mas se tiver boa parte da turma que não trabalha no iFood, a gente vai desde o cadastro inicial na plataforma, as configurações básicas ali, né? Que são horários, formas de pagamento, que é uma coisa que eu não comentei lá atrás. Então, assim, desde o básico até as estratégias mais avançadas de posicionamento, de precificação. A gente tem algumas ferramentas que a gente usa lá na consultoria, que é para que a gente consiga precificar de uma forma mais rápida, né? Porque a gente precisa embutir, né, custos que a gente comentou, custo de frete, custo de cupom, toda a questão da estratégia comercial. Então a gente tem algumas ferramentas que facilitam esse dia a dia. Então isso a gente vai compartilhar com as pessoas para que elas possam usar no dia a dia também. Então vai ser desde o básico, que é o cadastro, até todas as estratégias de marketing comercial e operacional, que é bem importante, tá? A gente vai mostrar como é que a gente faz para treinar os nossos clientes, o time dos nossos clientes, como que a gente treina esse pessoal. Por quê? Pô, o cara tem uma loja e, né, às vezes tem outro negócio, ou não fica muito na loja, tem que sair muito. A equipe tem que estar bem treinada para que ela consiga fazer cooperacional, entregue uma boa experiência para o cliente, porque senão não adianta de nada a gente ter feito as estratégias de marketing comercial se a gente não, de fato, não entregar uma experiência, né, boa para o cliente. Rodrigo, de aluno a mentor de loja de produtos naturais. Rapaz, Que legal, nossa mais uma senhora, história, hein? Legal. a gente tá virando muito monstro, viu, Kátia? A gente tá virando muito monstro aí no mercado de naturais. Ô, Ô, Bart, Kátia, você acha que. Oi. desculpa, só um minutinho. Tem uma pergunta aqui, ó. Mistura verde. No caso do sistema não integrar com o iFood, não tem como mandar nota fiscal porque o valor é diferente. A gente faz assim, ó, mistura verde. A gente tem dentro do nosso sistema, aí precisa entender o seu, né? Mas no nosso sistema a gente tem um atalho que a gente muda na nossa tela, né, de atendimento do cliente ali, do caixa, que a gente muda para tabela iFood. Conforme eu mudei para tabela iFood, já puxa todos os preços de iFood. E a nota fiscal sai com o preço daquela tabela. Então, a gente pode depois ver com o seu sistema
quais as possibilidades que tem, mas se caso não tenha também, a gente pede para desenvolver, ou então a gente acha uma outra forma de fazer. Porque a maioria dos sistemas hoje, né, pelo menos os que eu conheço, a maioria deles tem exatamente, a Notify tem pauta, alguns chamam de pauta, outros chamam de tabelas, então tem tabelas diferentes para canais de vendas diferentes, né? Os sistemas já entenderam isso, né, muito antes da gente, que quanto mais canais de venda, mais possibilidade de faturamento e ganho final para o lojista. Então, a maioria dos sistemas, acho que 95% dos sistemas já entregam, né, essa questão de tabelas, pautas aí diferentes. Bart, sabe o que eu acho incrível, Kátia, Bart? ah, Sabe o que eu achei legal? O que tem de pergunta que é um tema muito polêmico, né? É. Não é? É um tema assim com muita dúvida e assim, gente, dá para vender. Acho que Tem o mais Rodrigo é coisa uma aqui. prova mesmo, ó. Bem granel. Cliente consegue escolher peso? Não consegue, né? Você já determina, né, Rodrigo, naquela Já visão determina. assim de achar o que que é mais bacana o cliente estar recebendo lá, né? Para ter uma avaliação, pô, 3 drageados, será que é legal? Não é legal colocar, sei lá, 6, 7 drageados para receber uma quantidade bacana, né? O Exato. Alcântara fez uma pergunta interessante. Como faz para esse controle de preço diferente entre loja física e digital? Controle de preço. É tipo assim, porque no digital você vende a 249 o Uhum. princípio e na loja física 149. Como que você. Mas eu acho que do iFood. Tá dentro do nosso RP. Nosso RP tem duas tabelas, né? a gente já cadastrou o preço para. No produto a gente coloca, no nosso caso, a gente coloca vários preços. Preço de loja física, preço de iFood, preço de Shopee, preço de Mercado Livre. Então, a gente escolhe a tabela que a gente quer na hora de imprimir a nota fiscal. Então, a gente controla por dentro do nosso ERP. E Shopee, né, Mercado Livre, até o próprio iFood, a gente tem vários relatórios lá dentro, a gente consegue extrair, depois fazer uma conciliação com o nosso sistema. Então, assim, controlar o preço é bem tranquilo. Tem dentro do nosso sistema, mas, vamos supor, não tem o sistema. Dentro da própria plataforma você tem relatórios que você consegue extrair e saber qual o valor que você vendeu aquele produto, tá? Então dá para controlar de duas formas. Muito bom. E eu queria fazer uma pergunta para a Kátia aqui, eu vou colocar a Kátia no meio da roda. Ô, Kátia, você acha que esse programa do iFood novo aí da 2B, junto com o Rodrigo, dá para colocar no nosso sistema de Black Friday também? Eu acho não, mas eu tenho certeza que dá sim. Dá sim. É só vir perguntar. Meu, o Rodrigo é um cara que a gente conheceu, né, Bart, através das entrevistas, um cara que conectou com a gente, um cara que tá tendo um resultado incrível. E quando a gente soube da história dele do iFood, falou, não, é um cara que precisa ensinar nosso lojista, Bart. Destravar realmente esse canal, Uhum. sabe? A gente sempre fala, né, Bart? Assim, o Bart, o Bruno sempre fala, vamos explorar muito a sua loja física. O Rodrigo falou muito bem no início, né? Sua loja fatura 50, será que é o potencial dela? Vai para iFood, Mercado Livre, Amazon, Shopee, tem tantos canais, então explorar ao máximo, né? Tá tudo pago o custo, né? O Rodrigo já falou, o funcionário tá pago, aluguel tá pago, por que não explorar mais um canal? Então, iFood, Bart, assim, realmente dá para colocar na Black, eu acho que vai ser bem bacana, assim. Para quem já é aluno, eu já falei, tem preço especial para quem é aluno da 2B, isso já está claro. Para quem não é aluno, me chama por aqui, que a gente chama pela 2B, Instituto Natural, que é por onde eu estou aqui, pelo canal, que a gente vai passar. O Rodrigo vai ficar um final de semana inteiro com vocês, gente. Vai ser, só confirmando, Rodrigo, é 6, 7 ou 7, 8? Sempre confundo. Vamos 6 lá. e 6 7. e 7 de dezembro, Isso. isso. 6 e 7 de dezembro, um final de semana ao vivo para montar a sua loja de produtos naturais no iFood. O Rodrigo vai dar. Ele já faz isso, gente. Ele já faz isso. Esse é o trabalho dele, além da loja física, todo o trabalho que ele faz. Só que ele está sendo nosso parceiro com preço super mega especial para a gente da 2B. Então venha, converse comigo, me chame, que eu te passo todas as condições, um final de semana inteiro para montar a sua loja. E E sabe o que é depois mais é bacana? acompanhamento de quanto? 6 meses. Top Vai ter um demais. acompanhamento de 6 meses com o Rodrigo, com toda essa bagagem que ele tem, porque assim, a gente sabe, o final de semana, né, Rodrigo, vai ser pouco, né? Falando que essa live de 1 hora tá sendo pouco, mas vai ser pouco, porém, vocês vão ter 6 meses para ir praticando, né, Bart? Ir praticando a ferramenta, acontecendo os perrengues do dia a dia, que vai ser normal, e o Rodrigo vai estar à disposição de vocês para poder tirar todas as dúvidas e destravar de vez o iFood de vocês. Lembrando, cidade pequena, ó, iFood tá chegando. Eu acho, Kátia, que assim, realmente as pessoas têm um pouco
desse receio do iFood, mas, né, na verdade, o iFood é um canal importantíssimo para que a gente tenha um faturamento superior ao que a gente já tem, né? A gente precisa só realmente buscar um pouco do conhecimento e começar, né? A gente começou lá Sim, atrás sim. sem conhecimento nenhum, né? Não tinha nenhuma base ali para a gente se pautar e buscar um direcionamento. Hoje em dia já tem um direcionamento, tem a 2B que vem para ajudar as pessoas do nosso segmento, então a gente vem aqui com um propósito bem legal de tentar ajudar essas pessoas a realmente destravar, começar no iFood, que é muito importante. Hoje a gente tem um faturamento, graças a Deus, excelente, né? Como um todo na loja, muito por conta desse canal, né? E a gente quer realmente cada dia elevar mais esse canal e outros, tá? Não sou defensor só do iFood. Eu acho que a gente tem que vender em todos, mas aqui hoje o iFood é o mais importante porque ele tem a maior relevância para os clientes, né? Acho que até na aula que a gente fez lá fechada, eu trouxe um dado que em 2023 e 2024 houve uma pesquisa que ela foi eleita a marca mais amada pelos consumidores, né? Ganhando de marcas consolidadíssimas do nosso mercado já. Então, assim, eles fazem um bom trabalho para o cliente e para o lojista também, né? Só que para o lojista, é para o lojista que sabe trabalhar. O que não sabe, realmente ele vai só cadastrar, deixar lá e vai falar mal da plataforma, vai falar que é ruim, que é isso, que é aquilo, mas é porque, infelizmente, ele não teve a autorresponsabilidade de ir atrás do conhecimento, de tentar fazer da forma certa, de ter paciência de ir trabalhando na plataforma, né? Porque, de fato, não existe uma bala de prata, né? Mas existem alguns playbooks, alguns caminhos, né? Que já foram percorridos por algumas pessoas, eu já percorri alguns deles, tem outros para percorrer, mas alguns à frente, né? Mas também já, já entendemos algumas coisas que a gente já consegue passar como um conhecimento legal para o nosso segmento. E até por conta, né, da nossa consultoria, a gente vê muita coisa que acontece em outros segmentos que a gente testa. Até que, como eu comentei, a gente tem 3 CNPJs, um deles a gente usa muito para teste, porque a gente vê algumas coisas acontecendo, alguns movimentos no delivery ou num cliente e tal, a gente testa no nosso para poder repassar para as pessoas Ô, de uma forma Rodrigo, validada. teve um cliente que você é um cliente de loja natural que você prestou consultoria. Quanto tempo que ele. Fala aquele faturamento que você contou pra gente. Sim, Fale pra é, gente. eu até na aula eu acabei, né, falando o nome, depois que eu percebi que nem era bom ter falado o nome, mas tudo bem. É uma empresa do nosso segmento, que ela fica no Brás, né? É uma grande empresa, na verdade, do nosso segmento. E eles tinham esse preconceito sobre iFood, não é caro, isso, aquilo. Eu cheguei a fazer com eles umas 4 reuniões antes de iniciarmos a loja deles para poder mostrar como é que funciona tudo direitinho, né? É o que a gente está fazendo de conhecimento agora para vocês prévio, né? Sobre precificação, sobre visibilidade, sobre alavancagem. E foi mostrando isso para eles e eles entenderam e quiseram fazer um negócio conosco, né? Dentro da nossa consultoria. Hoje eles estão com a gente há um ano, estão batendo 26 mil mais ou menos por mês de faturamento. Então, assim, né? Aquele processo de crescimento, né? De acompanhamento, de ter o discernimento de que as coisas vão acontecendo, a gente vai ajustando, vai achando o caminho. Então, assim, já está em um ano, está batendo 26 mil, que a gente demorou ali quase 2 anos. Então, encurtou alguns caminhos, né, algumas coisas. Então, é importante a gente dar o primeiro passo, né, de acreditar na plataforma, ir para cima, buscar o conhecimento e começar a trabalhar. Acho que muitos de nós fizemos isso, né, na loja física. Tinha medo, tinha receio, Exato. tinha isso, tinha aquilo. O que a gente fez? Iniciou, né? Começamos, tem as dores do dia a dia, quando a gente precisa né, de conhecimento, a gente vai atrás do conhecimento. Muitos de nós, eu inclusive, fui atrás da 2B para ter conhecimento de loja física. Então, assim, acho que é super natural a gente buscar o conhecimento com as pessoas que já evoluíram um pouquinho mais. Muito bom. Teria assunto, muito assunto ainda, nem senhor Bart, não é? Né, Rodrigo? Tem. Muito. É muito legal, gente. Foi muito bom. Aqui, a vida e Ó, saúde, vida, aliás. saúde, me chama no WhatsApp, eu já passo os valores para você. Notify, o melhor sistema mesmo. Realmente sistema especializado para lojas naturais, né? O E número, é isso, Kátia, esse que está pessoal. fixado aqui, ó, é o 4799, o seu não, É né? o nosso, é o nosso É, da 2B. tá, Uhum. perfeito. Então, Mas assim, pode olha, chamar o Rodrigo, me chama o Bart. Isso, não tem qualquer um dos três aí, a gente está à disposição. ô Bart, até voltando aqui no assunto que você colocou, que eu acho que é interessante falar pro pessoal, Hum, o que que eu pensei, tá? No final de semana a gente vai pegar na mão, fazer tudo que, né, for possível de entregar e depois a gente vai acompanhar, tá tudo certo. Mas eu pensei, se for viável, dependendo do tamanho da turma,
quem não tem iFood, a gente vai criar junto com eles de fato mesmo ali. Pegar o domingo, por exemplo, numa parte do domingo, dependendo do número de alunos, a gente cria junto com quem não tem. Até para evitar qualquer tipo de erro, qualquer dor que a pessoa tem ali, porque até na fase inicial, se você tiver algum erro ali, né, depois para trocar dá para resolver, mas só que é muito mais doloroso. Então, né, se a gente estiver junto, Burocrático, é muito né? mais burocrático, exatamente. Então, se a gente conseguir, dependendo do tamanho da turma, a gente conseguir pegar na mão, a gente faz isso juntos. Se porventura for uma turma muito grande, depois eu posso fazer, pego uns dias na semana, ajudo o pessoal a montar do zero, para a gente pelo menos começar do jeito certo, né? Começando do jeito certo, depois a gente vai evoluindo. É isso aí. Sensacional. Muito bem. Muito bom, muito Ó, bom. Rodrigo, agora sim, né? Seja muito bem-vindo aí a 2B novamente, né? Só que agora Obrigado. como mentor, não como aluno, como mentor. E eu queria agradecer você, cara. Eu acho que a nossa live foi muito top. A aula que a gente fez fechada aí uns 15 dias atrás foi sensacional. A gente até lembrou que hoje o iFood ele já é cultura do brasileiro, né? Aqui em São Paulo mesmo a galera não fala assim, vou pedir um restaurante japonês, vou pedir uma pizza. Não, a galera fala, vou pedir um iFood, né? Um Verdade. iFood. Então o negócio já está na nossa cultura aqui e está se espalhando por conta do investimento que está se fazendo na marca. Então, sem dúvidas, é muito viável a gente estar por dentro disso. Então, eu queria agradecer você aí a disponibilidade de passar informação para a galera. Tá? Muito obrigado. Estou bem feliz de estar trabalhando com você, de estar tendo um novo projeto. E obrigado, Kátia, mais uma vez, por ter disponibilizado aí seu tempo para nos acompanhar, para nos auxiliar Ai, foi aqui, tão bom. que sem dúvidas nenhuma faz toda a diferença. Perfeito. Eu agradeço, É, Bart, pessoal. Obrigado pelo tempo aí. Espero poder ter contribuído um pouquinho. Quem tiver mais interesse pode chamar a Kátia, me chamar, chamar o Bart. A gente vai, né, entregar o máximo que a gente puder, porque na verdade, além de tentar ajudá-los, é um propósito nosso aí de tentar elevar o nosso segmento para um patamar maior. esse é o nosso Top propósito, né? demais. Desde o início. Valeu, Gente, gente. boa noite a Perfeito. todos. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Valeu, gente. Boa Boa Bart. noite. noite, Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.